E aí galera, tudo bem? Olha quem está de volta aqui no canal Peperaio Hardware, GTX 1080 Ti Founders Edition recém-lançada da Nvidia. Aqui no canal já tem um review da placa, vários testes em vários jogos. E hoje eu vou explorar um pouco a temperatura da placa em relação com a sua performance, ok? E os seus limites de potência e limite de temperatura. Eu também vou fazer ajuste de fan nessa placa, fazer testes para ver qual é a temperatura que ela trabalha quando a gente faz o ajuste de fan, e também eu vou explorar o overclock dessa placa. Então a ideia aqui é simular uma placa customizada enquanto essa placa ainda não chegou. Então por enquanto a gente só tem disponível o modelo Founders Edition, enquanto eu não tenho o modelo customizado, eu vou fazer ajustes para extrair mais desempenho nessa placa e ver como que ela se sai, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos fazer aqui os testes. Eu vou rodar o Firestrike Stress Test para estressar aqui a GTX 1080 Ti. Vocês estão vendo aqui todas as informações da placa, o driver utilizado, enfim. Eu vou deixar aqui na aba sensor para a gente nos atentar mais a essa parte. E vou esperar aqui carregar o teste. Ok, o teste já começou. Então vamos começar a fazer a nossa análise. Nesse momento eu vou ficar em silêncio por alguns segundos para vocês ouvirem o nível de ruído da placa nesse momento, assim que ela começou a rodar o teste, ok? Lembrando que a ideia aqui não é ser 100% preciso, até porque eu estou com a placa na bancada, então tem a influência do cooler, enfim, das fãs aqui no gabinete, dos discos rígidos, enfim. Então a ideia é apenas fazer um comparativo depois de ruído, conforme eu for fazendo os ajustes aqui. Então observe o que acontece, pessoal. Em alguns segundos, a placa vai chegar em 84 graus, que é o tempo limite dela. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é definido pela própria placa, certo? E aqui vocês estão vendo que ela começa a trabalhar em um clock, em um primeiro momento mais alto, olha lá, 1822, e ela vai reduzindo esse clock. Ó, nesse ponto já está em 1759 e vai reduzindo. Quando ela chegar no tempo limit, ela vai reduzir e oscilar ainda mais o clock. A gente consegue ver aqui em Perfect Cap Reason, que é, digamos assim, razão para capar a performance, que fica alternando entre Term, que significa termal, temperatura, e Power. Então a placa é duplamente limitada, ora pela potência, ora pela temperatura. Nesse momento, o que está limitando a placa em sua maior parte é a temperatura, ok? Se eu venho aqui e libero um pouco o tempo limit, o que passa a limitar a placa é o power limit, como vocês vão ver aqui, ó. Então o power consumption acusa que a gente está subindo acima de 100% do TDP, e nesses momentos o Perfect Cap Reason aponta que é o power que está limitando a placa. Então observe que quando eu libero o tape limit vai acontecer uma coisa curiosa. A placa passa a subir acima de 84 graus. Então eu tirei um dos limites e ela passa a subir, porém observe que ela não trabalha naquele clock máximo dos 1800, acima de 1800, por conta do seu segundo limite. Observem que o boost típico da GPU é 1582, ela está trabalhando em um boost maior. Tá? Então ela trabalha por padrão acima do que é especificado, porque esse aqui é o valor típico, ok? Mas se a placa não tivesse os limites de temperatura e limite de potência, ou seja, se ela tivesse um projeto um pouco melhor, um pouco mais dimensionado, ela estaria trabalhando em um clock maior. É isso que a gente espera dos modelos customizados depois, né? Então observe que mesmo eu aumentando o tempo limit, ela não chega até 90 graus e o clock passa a ficar um pouco mais estável em relação ao que estava antes, ok? E aí ela volta a trabalhar em 84 graus. Por quê? Você deve até estar ouvindo agora, o fan speed foi acelerado automaticamente. Então, ó, ele estava aqui em 48, 49 e foi subindo agora 57%, ok? Então, você vê que a placa sempre dá um jeitinho de manter ela nesse limite, mesmo que você altere aqui.
e o que está imperando aqui nesse momento é o power, tá? E aí se você vem aqui e reduz o tempo limit e aumenta o power limit, olha o que vai acontecer. A gente tirou o limite de potência, porém agora a gente tem o limite de temperatura, tá? Então a placa continua limitada e ela vai continuar fazendo throttling. Uma coisa que vocês vão observar também é que a tensão também é reduzida. No começo do teste estava aqui um pouco acima de 1 volt e ela vai caindo justamente para poder, em conjunto com o power limit e com o tempo limit, fazer os ajustes necessários para que a placa tenha desempenho, porém não extrapole os seus limites, ok? Então, pessoal, como fazer overclock nessa placa conhecendo os seus limites? Não adianta aumentar power limit, temp limit, aumentar os dois juntos, tá? Se você aumenta os dois juntos, em um primeiro momento você observa que o clock vai subir, porém o que vai acontecer? A temperatura vai subir e essa temperatura definitivamente não é agradável, tá? E o que vai acontecer? A fan vai ficar com um ruído cada vez maior para poder manter ainda dentro dos seus limites, né? Então observe que a gente tem aqui a GPU trabalhando a 87 graus, que é uma temperatura bastante elevada, né? Então a minha recomendação para overclock nessa placa é fazer um ajuste na fan, ok? Eu vou pausar o teste e começar com a fan já modificada para vocês verem o que acontece. Então, pessoal, mais uma vez eu vou começar aqui o teste de stress do 3D Mark Firestrike. Só que a diferença é que agora eu vou fazer um ajuste de fan para impedir que a placa chegue no seu limite de temperatura para que ela trabalhe uma temperatura menor. Se você clicar nessa engrenagem aqui do Afterburner, o que ele vai fazer? Ele vai sincronizar a porcentagem de rotação da fan com a temperatura da GPU. Então aqui a gente tem 70 graus, 70% de rotação da fan. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Observe que ele trabalha em um primeiro momento em um clock maior do que estava trabalhando antes, quando ele estava acima do seu tempo limit, ou próximo dele, em 1800 MHz. O ruído agora já é bem mais alto, vocês estão ouvindo aí. Eu vou ficar em silêncio por alguns segundos para vocês verem o nível de ruído. Ok? Então já é um ruído consideravelmente maior, tá? Claro que num gabinete é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim é um barulho que incomoda, pelo menos para mim, tá? E aí vocês observem que ele estabiliza uma temperatura próximo de 74 graus. Eu vou esperar um pouco mais para ver até onde ele chega. Isso com a placa em estoque, tá? E aqui você observa que ele continua com o limite de potência, porque eu tirei o limite de temperatura. Afinal, a fan está acelerada, então a placa está longe do seu tempo limite, mas o limite de potência ainda existe aqui. Então observe que essa aqui é uma forma de fazer com que a placa trabalhe num clock um pouco maior, um pouco mais estável, mas ainda existe o limite de potência. Se eu vir aqui e aumentar o power limit, eu vou jogar no máximo logo, observe que instantaneamente o clock vai ficar no máximo ali do boost, né? E perfeitamente estável. Observe que ele oscila um pouquinho para baixo, mas ele fica muito estável aqui acima de 1800 MHz. Por quê? Porque eu tirei o limite de potência e tirei o limite de temperatura. Então observe que o Power Consumption passa a ficar acima de 100% e a temperatura da GPU ainda em um valor alto, 77 graus, tá? O que a gente espera é que os modelos customizados vão trazer melhorias nesse sentido, temperaturas menores, projetos que entreguem um limite de potência maior para que a gente trabalhe com clocks maiores, com menos throttling, com mais estabilidade, certo? E observe que o clock fica bem mais alto e lembrando, pessoal, quando a gente tem um clock mais alto e mais estável, isso significa mais desempenho, por mais que não se traduza em números muito significativos, é mais desempenho. Então eu acredito que essa placa é voltada para o público entusiasta. O entusiasta vai querer extrair o máximo de desempenho da placa e essa é uma forma que você pode fazer isso. Agora o teste de overclock, galera. Eu deixei um perfil salvo aqui. A placa vai trabalhar próximo de 2000 MHz e a temperatura dela, vamos ver aí até que ponto que ela chega, certo? Ela permanece com uma boa estabilidade. Observe que eu fiz overclock
tanto na GPU quanto na memória. E ela fica com uma estabilidade bem legal, tá? Se eu vir aqui e desativar a fan, deixar a fan no automático, o que vai acontecer? O meu overclock ele vai ficar ativo por alguns instantes. Observe aqui o que vai acontecer. Deixa eu só colocar aqui o padrão de 100 e o padrão aqui do tempo limit de 84. Olha o que vai acontecer com o meu overclock. Ele vai cair. Por quê? Porque mesmo eu fazendo overclock, a placa vai jogar o clock lá para baixo pelos seus limites. Então, ó, olha só a diferença para onde já está o meu clock. Já foi para menos de 1800 MHz em alguns momentos. Ó. Aumentou o power limit e ajustou a curva de fan, você consegue o clock alto mais uma vez. Olha só. Assim que eu tirar aqui essa temperatura limite, porque observa que ela chegou de novo aqui, então ela passa a ser limitada pela questão térmica. Abaixou a temperatura, o clock sobe mais uma vez, ok? Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, especialmente aquele que está interessado em comprar uma 1080 Ti Founders Edition. E um grande abraço a todos.